já se sentiu sozinho, mesmo rodeado de muita gente? A solidão, que muitos ainda enxergam como um sentimento passageiro, é hoje considerada um problema de saúde pública global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre com a solidão. Um fenômeno que vai além da tristeza e pode desencadear problemas graves, como depressão, ansiedade e até mesmo doenças cardíacas. Do adolescente que sente que não pertence a lugar nenhum, ao idoso que vive em silêncio dentro de casa. A solidão não escolhe idade nem classe social, mas há caminhos possíveis para amenizar esse sentimento, como a conexão social, o olho no olho, a presença verdadeira. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, né, e necessário, recebemos aqui a psicóloga Fernanda Nocan e também professora na Universidade Federal de Uberlândia. Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Tudo, Seja bem-vinda, obrigada pelo aceitar o nosso convite aqui, tá? Por você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos começar. Eu acho que essa pergunta é assim, acho que todo mundo deve se fazer um dia, né? A diferença, né, entre a tristeza e a solidão. Aquela solidão, como eu disse no início ali, que você está rodeada de pessoas, mas você está se sentindo sozinho. Bem, tem um psicanalista que eu gosto muito, um psicanalista inglês, né? Que foi um pediatra, que chamava Winnicott. Ele falava que existe uma solidão, que é uma solidão essencial, ela é necessária para que a gente não se perca enquanto sujeito na adaptação ao mundo. No entanto, existe uma outra solidão, né, que a gente desenvolve uma capacidade de estar a sós mesmo diante do outro, mas a gente também pode desenvolver uma forma de defesa do mundo, um mundo muito invasivo, as informações muito constantes, e se defender do fato da superficialidade, que o outro vai embora, defender a sua individualidade. Hoje em dia a gente tem uma defesa muito grande da individualidade. Você tem que ser único, você tem que ser diferente, você tem que se bancar, você não precisa concordar com o outro, e a gente vai se defendendo desse outro de diversas formas. E a gente tem uma forma muito fácil, né? Que é, por exemplo, essa maquininha aí, que é o celular, né? A gente tem uma forma muito fácil de se defender da presença do outro, porque a presença do outro, ela invade. Mas essa invasão, ela pode ser muito positiva se eu tenho aqueles momentos da minha solidão, dessa minha capacidade de estar a sós, de estar comigo e de não me perder no outro, mas, ao mesmo tempo, reconhecer a outridade, né? A alteridade, a gente falou, outridade, reconhecer que existe esse outro. E é isso que a gente está perdendo bastante. Exatamente. Você falou algo interessante, porque a gente, na verdade, não precisa se afastar das pessoas, né? Para ter essa autoridade aí que você está dizendo, que a gente, né, precisa ter em alguns momentos. A gente está se afastando, às vezes. As pessoas se afastam, né? E se isolam, como você disse, aqui nesse aparelhinho, que também é muito útil, claro, mas que não é a vida, né? Às vezes as pessoas estão enxergando a vida toda aqui dentro. Sim, uma coisa que está faltando muito é o toque físico. O toque físico, ele fala muito da presença, né? Você disse mesmo na apresentação, né, o olho no olho, o toque físico e a palavra. Se a gente fica muito sozinho, ficar sozinho é arriscado, né? Nós temos, como você disse, o desenvolvimento de depressão, e se a depressão já se instaurou, a pessoa que é solitária, que está muito sozinha, ela vai se isolando, a gente não vai vendo o processo dela. Então, um momento acontece uma tragédia, as falas, nossa, nem sabia, mas não sabia porque a pessoa estava totalmente isolada. Quando ela aparecia numa academia com um fone, parece que está tudo bem, ou numa festa bebendo alguma coisa que eleva, está tudo bem. Nossa, eu conversei com ela e estava ótima no WhatsApp, mas ali no lugar dela, né, fora da presença, da palavra, do toque, né, de uma veracidade do encontro, da presença. A solidão estava insuportável. Estava insuportável. Então a gente tem esses riscos, vários riscos também físicos, né, é um problema
problema de saúde global, porque quanto mais isolado, mais solitário, a tendência, né, a você ficar tomado de pensamentos negativos, pode desenvolver uma série de transtornos, mas também os maus hábitos, né? Eu estou aqui comigo mesmo, eu sou sozinho, não vale a pena, não tem o que fazer, então eu vou fazer qualquer comida, eu vou sair cada vez menos, o que pode acontecer da pessoa realmente ficar mais parada e desenvolver outros problemas também de ordem orgânica, clínica, né? E é um problema, como a gente falou, de saúde pública. Por que esse aqui é um problema de saúde pública? Imagino é porque está cada vez mais comum, né? A gente, você vê, uma em cada 6 pessoas, né? Se a gente for avaliar, a gente às vezes no trabalho, a gente tem ali uma bancada, a gente estava até conversando sobre isso hoje, 6 pessoas, uma entre, né, essas 6, está sentindo uma solidão insuportável às vezes e ninguém sabe. Exato. Né? E ninguém sabe. O Christian Dunker, que é um psicanalista, eu estava vendo um vídeo dele, vocês me chamaram, fui ver alguma, né, recordar, e eu gostei muito de algo que ele falou. Ele fala assim, como a palavra, antes, por exemplo, uma pessoa que está muito solitária, ela pode também ter atos impulsivos e desesperados, porque ela acha que alguma coisa vai preencher. E muitas vezes vai ser o álcool, a droga. E aí ele fala assim, como encontrar com alguém que a gente confia, e uma palavra pode mudar todo o curso disso, né? Então, a gente não sabe, mas a gente pode saber. Não custa nada a gente perguntar. E não é para um WhatsApp. Às vezes não custa nada a gente bater na porta, né? E aí, né? Olhar no olho, chamar para um café. Ai, um dia, vamos tomar um café. Vamos tomar esse café de verdade, né? Isso, vamos tomar um café. O café nunca sai, nunca acontece. E outra coisa, questão assim, a gente falou tanto das crianças, adolescentes, idosos, mas tem alguma faixa etária que é mais acessível, né, na sua experiência? Hoje, que você enxerga. Que acaba sofrendo mais, sim, né, com essa solidão. Exatamente. Sim, adolescente e idosos. Né? O adulto, por conta do ambiente de trabalho, ele sofre também, né, especialmente pessoas que se separaram, que não têm, né, um companheiro, que não tiveram filhos ou que os filhos cresceram, passam por isso também, que os filhos, né, saíram, um ninho vazio, passam por isso, mas muito mais como processos. Agora, quem fica muitas vezes fadado a isso são os idosos, que as pessoas esquecem, já viveu a vida, já, né, os filhos estão trabalhando, e esquecem que esses idosos existem, só que eles têm muitos programas e, como é uma outra relação com a hiperconectividade, eles acabam se propondo a esses programas que a gente tem na UFO, a Universidade de Idosos, a gente tem na Educa vários trabalhos de educação física. A gente tem centro de... Isso, o centro de atenção, né, de recreação para os idosos aqui em Uberlândia. Então, em vários lugares tem, né? Então, exatamente. Tem esses momentos de salão, uma dança de salão, né? Eles acabam promovendo encontros, mas eles têm uma história desses encontros. Nas UBSs, né, tem um educador físico que eu já vi, eu acompanhei, eu vejo a alegria deles, a conversa, e vão embora andando. Eu já até perguntei, vocês precisam de ajuda, tipo uma carona? Não, é um prazer de ir na calçada andando e conversando. Agora, os adolescentes, por conta da hiperconectividade, eles podem sofrer mais e eles sofrem mais riscos, e a gente tem que ficar mais atento. Porque os pais também, os adolescentes também sofrem com a hiperconectividade dos pais. Muitas vezes eles estão abandonados dentro de casa com esses pais olhando para eles. Ou seja, eu estou aqui em casa, mas eu não estou. Exato. Né? E essa questão dos adolescentes, né, enfim, a gente já imagina que eles sejam aí hoje um pouco mais acessíveis, até pela facilidade da conexão. O que pode ser feito, né? Por exemplo, o pai e a mãe que está nos assistindo aqui e tem, no caso, esse filho que ele está sentindo essa solidão, que o filho está nessa solidão, mas não consegue, porque às vezes realmente não existe uma receita. Né? Mas existe, de repente, aí como uma profissional pode falar pra gente, né? O que a gente pode fazer no dia a dia. Bem, eu adoraria ter uma fórmula, né? E falar assim, nossa, gente, eu achei a saída para a solidão nos tempos atuais. Nossa, ganhar um Nobel. Mas o que a gente percebe, assim, é que os adolescentes que se sentem menos solitários, entediados, eles vão sempre sentir. Sim. Mesmo a gente propondo coisas, eles falam, estou entediado e tal. Mas fazer coisas em grupo. Então, aquele jogo de tabuleiro que a família toda participa,
pipa, é uma festividade caseira. Ai, vamos fazer uma coisa diferente, né? Esses dias mesmo eu fiz uma festinha junina familiar, né? Então, assim, só nós. Então, essas coisas. E tem as brincadeiras, tem o perguntar, de estudar junto. Quando eu era nova, tinha uma coisa de tomar matéria, que a mãe pegava e perguntava as coisas. Eu também. E começaram a falar, não, isso é uma educação ruim e tal. Eu falei, gente, mas isso a pessoa percebe que a gente está junto, ajudando a estudar, não é? Conexão. Exato. Então eu faço isso, meu filho, ele gosta, ele fala, ai, vamos fazer. Então, assim, são esses momentos em que a gente se propõe a estar com o outro, em que todo mundo dá uma largadinha no celular, dá uma largadinha na individualidade, nas questões individuais e lembra que o outro... Que existe o conjunto. Isso, que a gente pertence a algo grupal, né? Nós podemos estar sozinhos, senão nós saímos sozinhos. Sim. Verdade é essa. Mas, e vamos, né, partir sozinhos. No entanto, nessa vida aqui, a gente tem como se agrupar e ter apoio desse grupo. Nós temos uma pergunta aqui de uma amiga, a Alexa. Um beijo para você, Alexa. Boa tarde, Tati. Grande abraço. Um abração para você também. Tenho 53 anos, sempre fui muito ativa no trabalho e em contato com pessoas o dia todo. Mas tive uma decepção muito grande no trabalho que hoje fico em casa. E ter me afastado das pessoas me fez tão bem que não consegui mais voltar ao mercado de trabalho. Olha isso. Não é fácil, pois trabalhar é muito importante. Mas não sinto necessidade nenhuma de estar com pessoas. Me isolei completamente delas, menos meu filho e meu esposo. Sair de casa se tornou um tormento para mim. Mas acho que tô bem assim. Beijão. Nós teríamos que pensar, né, junto com a Alexa, assim, se tem um pavor, se tem um medo nisso, porque isso seria uma fobia desenvolvida. No entanto, ela já mostra uma parte saudável nessa fobia, né, e que essa fobia é muito plausível, né, porque o mal-estar no trabalho, que é um ambiente que a gente tem que estar, ela é muito complicado, porque a gente se defende hoje em dia. O ser humano está cada vez evitando mais o desprazer, mas as formas de evitar o desprazer, às vezes, são um pouco radicais, né? E, então, acaba se tornando, por exemplo, algo assim, tão grande. Eu entendo, né, para a Alexa, que ela tem um lugar de pertencimento. Ela falou filho e esposo. Ela tem esse lugar ainda, né? Então, isso mantém uma saúde. Mas vale a pena, de alguma forma, se ela se interessar, procurar um profissional para falar sobre isso, né? Para poder sair, para ter outras conexões, se for do interesse. Claro. Se não for, se a pessoa está bem, ótimo. Está bem, né? Ótimo. É isso aí. O João Lopes de Azevedo, um abraço, João. Obrigada pela participação. Por favor, pergunte para Fernanda por que as pessoas confundem solidão com solitude. Ele disse que hoje ele mora só e não se sente na solidão, e sim vivo na solitude. As pessoas confundem porque as pessoas têm um padrão, né? Tem uma norma, né, de que na vida a gente tem que ter uma família, um casal, tem uma forma de vida que você deve ter. Mas isso não deve ser confundido de forma alguma, né? A solitude tem exatamente a ver com a capacidade de estar a sós, que o Winnicott falou, né? Essa capacidade de conviver consigo mesmo, né? De suportar a sua própria história, a si mesmo, não se perder na adaptação ao outro, mas poder estar com o outro. Porque a pessoa que realmente vive uma solitude, ela pode receber gente, ela pode sair, ela pode estar com o outro, mas ela não precisa, porque precisar é uma dependência, ou para satisfazer padrões culturais, ou para satisfazer um buraco. Nós temos os buracos, nós temos brechas que nos dizem que nós somos sozinhos, insuficientes. Se a gente não desenvolveu, por exemplo, a capacidade de estar a sós, a gente vai estar sempre procurando, por que eu me sinto não amado, por que eu tenho medo de ser rejeitado e tal, e posso buscar, tanto em álcool, bebida, como em pessoas. São adições. Sim. Eu posso colocar pessoas, grupos, coisas para não me sentir tão vazio. E o pessoal de casa está participando aqui. Olha, nós temos mais uma pergunta da Elisângela, do Jardim das Palmeiras. Um beijão, Elisângela. Obrigada por estar participando aqui com a gente. Me sinto sozinha todos os dias. Prefiro ficar quietinha no sofá, porque sair para conversar não gosto na casa das pessoas, não converso com meus vizinhos. Então, assim, né, ela está passando aqui pelo que a gente está vendo, por um momento de que ela quer ficar mais quieta, né? Isso é, de repente, caracterizado como também uma solidão? Ela disse que ela se sente sozinha.
Isso que me chamou a atenção, né? Se sente sozinha, mas está num momento que não quer falar e está nessa concha. A gente fala, às vezes a gente tem que passar pela concha. O estado depressivo, ele não é sempre mal visto, né? Então, por exemplo, esse autor que eu trabalho, o Winnicott, ele vai entender como uma capacidade também da gente se sensibilizar e buscar reflexões a respeito do processo da gente. Mas se ele se alonga, se eu percebo que eu estou evitando as pessoas, estou me isolando, ele se torna algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque eu posso estar entrando num processo depressivo, numa depressão de fato, um adoecimento, e achando apenas que eu não quero, que eu não tenho paciência, e isso vai isolando até a vida passar pela gente. A gente não está lidando bem com a gente nem com o outro. E a vida está indo. Então, cuida rápido. Olha, nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta, tá, Fernanda? Porque o pessoal de casa tá aí mandando as perguntas. Nós vamos responder todas as perguntas. Vamos só fazer uma pausa aqui. Tá bom? Certo. E nós vamos, então, né, continuar aqui com a nossa entrevista de hoje, com um assunto, né, que é daqueles que tocam fundo mesmo, né? Nós estamos falando hoje de solidão, um problema que, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta milhares de pessoas no mundo todo e pode trazer sérias consequências para a nossa saúde. Eu vou continuar conversando aqui, né, com a psicóloga e professora na UFO, né, a Fernanda Nocan, que está aqui esclarecendo para a gente e ajudando a gente a entender melhor esse cenário, né, e principalmente como que a gente pode reconstruir essas conexões verdadeiras, como a gente fala. E ó, continua participando aqui, né? Tô adorando ver vocês aqui fazendo perguntas, né? Falando um pouquinho aí, né? Como é que tá o dia a dia de vocês. É só aí mandar mensagem lá no 99897-1000. Fernanda, então voltamos aqui, né, a falar sobre a solidão. E a gente tem visto aí, né, a Organização Mundial de Saúde tem essa pesquisa. Como é que a gente pode, na verdade, melhorar isso, né? Essa questão da solidão mesmo, da pessoa estar ali em volta de um monte de gente, mas se sentindo sozinha. Bem, quando a gente pensa nesse tema, a gente pensa num assunto muito central. Então, assim, é muito difícil a gente pensar em grandes mudanças. Sim, então, vamos pensar nas micromudanças, né? E uma das coisas das micromudanças é se afastar um pouco das telas, né? Da conectividade virtual. Deixa eu tomar uma água, minha garganta. Sim. E tentar esses espaços, né, de convívio. Como eu disse para você, o corpo ele é muito importante no processo, né, do pertencimento, né? Para você ter uma ideia, o bebê, quando ele nasce, quando ele se afasta do corpo da mãe, porque quando ele está dentro do corpo da mãe, ele não é um ser só. Quando ele sai desse corpo, e aí ele pensa, nossa, estou sozinho, a gravidade, né? Existe uma série de sensações que a gente observa, né, na psicologia, que esse corpo sente. Então, para ele se sentir acolhido, ele precisa o quê? Do colo, ele precisa do aconchego, do peito, e a gente vai chamar isso, né, de holding, né, de certa forma. Estou simplificando bastante uma questão teórica, mas para falar assim que a gente precisa de um contato, a gente precisa de saber que esse nosso corpo existe e saber que o outro existe também, né, nos limites, né? Existe a pele que nos afasta, mas existe também o calor que nos aproxima. Então, na pandemia, que todo mundo ficou isolado, todo mundo experimentou um pouquinho isso. Sim. E eu sou uma pessoa que fala, ai gente, eu não gosto de abraço. E na pandemia eu falava assim, gente, eu amo abraço, eu preciso de um abraço. Olha só. Exato. E existe, né, no trabalho com a educação popular em saúde que eu faço, que não também e tal, existe a questão do abraço, do autoabraço, do abraço do outro, do toque, as danças circulares. Então, a primeira coisa que eu vou dizer busque um esporte, aquelas pessoas que se juntam, vamos jogar um vôlei, isso, vamos jogar um vôlei juntos, depois de 1000 anos sem jogar, vamos, só para estar junto, né, vamos fazer uma dança circular, vamos
fazer qualquer coisa junto, mas a gente precisa de toques, a gente precisa de voltar a abraçar. Entendi. Né? É olho no olho, o abraço, Isso. a conversa, o café que você falou, Sim. né? São tantas coisas. Você falou aí também da dança de salão, por exemplo. Dança de salão é ótimo. Você gosta? Eu amo. Eu amo. E são coisas muito simples. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu fui recepcionada, sou fulano e pegou, né? As pessoas pegaram na minha mão. É raro, as pessoas não pegam mais na mão, é só... Oi, tudo bem? Eu que falei com você. Então, algumas pessoas ainda pegam na mão, encostam no ombro. Isso tudo, você fala assim, nossa, eu existo, ele existe, nós existimos. E isso pode, né? Porque o contato, quando ele fica limitado ao prazer do contato, porque tem gente aí que, nossa, fica com um monte de gente, por exemplo, namora, beija e tal, e se sente só. Não é isso, não é esse contato. É um contato respeitoso de eu estou aqui, você está aqui, a presença. Né? É essa dica que eu dou. Então, tira um pouco a tela, a resistência, o individualismo, tire um pouco você para estar com o outro. Exatamente. Nós falamos também de doenças físicas, né? Isso. Porque as doenças mentais, mais ou menos, a gente já imagina que a depressão, a ansiedade, a gente vai vendo sendo desenhado aí, né, nas pessoas que reclamam mesmo de estarem sozinhas. Mas existem as doenças físicas também, né? Sim. E quais são essas doenças assim que podem, se você vê mais, por exemplo, no consultório, nas suas pesquisas, quais são mais comuns? As doenças, né, que a OMS ela associa, né, com a solidão, são as doenças, né, a pressão alta, a hipertensão, a diabetes, né, e doenças cardíacas que estão aí, são a hipertensão afeta diretamente, né, as questões cardíacas, que são as mais comuns, né? No caso da gente pensar também o processo de demenciação, né? O Alzheimer é um tipo de demência, também a solidão ela vai afetar. Então, no caso do idoso, se a gente pensa que um idoso ele não está tendo nenhum estímulo cognitivo, porque ele não está encontrando com outras pessoas, não está fazendo nenhuma atividade, não dialoga, a gente pode estar aí acelerando um processo também. Como, então, essa dica que eu falei, né, para a gente pensar em como evitar a solidão, ela serve também como evitar as doenças físicas cardíacas. Exercícios coletivos, né, porque o exercício já vai tirar do isolamento e já vai colocar uma coisa positiva, um prazer positivo que a gente não tem vivenciado. A telinha, ela tem um prazer imediato. Então, quando você posta uma foto e alguém curte, a gente libera uma dopamina, a gente tem um prazerzinho aí com esse olhar do outro, com essa validação, né, do outro, com essa... as pessoas estão sempre ali, alguém está disponível para você na internet. Olha que interessante, a gente está sozinho, a gente nunca esteve tão conectado e tão solitário. Exatamente. Como disse... Porque não está de verdade, a pessoa não está disponível de verdade, não, né? Ela está ali disponível por algum interesse, por alguma coisa. Tudo superficial. Exatamente. Tem que durar pouco, a conversa e de preferência tudo muito leve, good vibes e tal. E não é isso, gente. A verdade da presença, a palavra, poder escutar como o outro tá de verdade. Né? Como que você tá? Tô bem. Isso vira... Isso que era uma coisa que você fazia com gente que você conhecia pouco, agora parece que todo mundo. Você quer só ouvir, não, eu tô bem. Não é isso, né? Que é uma presença. Nós temos uma amiga aqui que ela não quer falar o nome dela, ela gostaria de falar, mas mesmo assim um abraço para você, sabe? Nosso carinho aqui de você, de estar participando com a gente. Mas ela disse que não está se sentindo bem. Ela tem 55 anos e de alguns meses para cá ela está se sentindo bem assim como a doutora falou, não quero sair porque não sinto bem perto das pessoas, sinto só. Do mesmo jeito, ela não está conseguindo interagir com o esposo dela. Não gosta mais nem de ficar conversando. Ela se isola e se sente triste o tempo todo. Aquele aperto no peito, sem vontade de nada. Tem saída? Essa é a pergunta dela. Tem saída. Então, já vou falar uma coisa, tem saída sim, você fez a coisa certa, que foi, né, procurar ajuda, falar disso, né, nem que seja aqui pelo programa. Então, se você é atendida pelo SUS, procura a UBS mais próxima da sua casa. Se você tem um plano de saúde ou faz um atendimento particular, procure primeiro um atendimento, nesse caso um atendimento médico, talvez precise de alguma medicação inicialmente, e uma psicoterapia tem saída demais. Depois você vai começar com exercício físico e voltar a conversar com as pessoas, porque isso é um processo comum, ainda mais nessa idade, não sei, questão de filho, climatério, como que isso tudo né? Mas isso tudo pode ser pensado. E às vezes a gente acha que a gente está sozinha nisso, mas tem muita gente passando por isso também. Exato. Tá, minha amiga? Muita gente passando junto, e aí é
isso, a gente tem que falar, a gente tem que se unir para que, claro, né, como você falou, saída tem sim. Tem sim. Isso é que é o importante, né? Isso. Ó, rapidamente aqui, porque tem muita pergunta, não vai dar pra gente responder todas ao vivo, mas a gente vai passar aqui pra Fernanda. Cássio, porque prefiro ficar sozinho do que com gente falando no meu ouvido o tempo todo. Ele quer saber por quê. Uai, Cássio, um beijo pra você. Olha, eu às vezes também sou assim, né? Às vezes gente falando no ouvido o tempo todo por causa da invasão, né? A gente se defende dos ambientes invasivos, né? E os ambientes podem ser muito invasivos, muitas vezes, e você se preserva. Agora, ficar sempre sozinho é que é o problema. Sempre evitar esse ambiente com gente falando, o que elas estão falando? Pensa nisso. É ambiente de trabalho? É em casa? É alguma coisa estressora? Você tem que pensar se o ambiente está estressor e se você pode evitá-lo. Porque tem ambientes que, infelizmente, a gente não pode evitar, né? Se eu trabalho num lugar onde tem essas pessoas falando e é com isso, eu trabalho na bolsa, por exemplo. Pois é, imagina, muita gente falando, né? Fernanda, muito obrigada. Olha, muito obrigada mesmo por você participar aqui com a gente, né? Olho no olho, né? Olho no olho. Toque físico. Exatamente. Muito obrigada, viu? E assim, as perguntas que a gente não conseguiu responder, a Priscila vai enviar para você. Ok. Tá bom? Tá bom. Obrigada mesmo. Obrigada.